Ele basicamente tem os mesmos mecanismos de contração do músculo esquelético. A primeira coisa que ele diferencia em relação ao esquelético é o tamanho. A fibra do músculo liso é muito menor do que a do músculo esquelético. A do músculo esquelético é muito maior do que a. Os tipos de músculos lisos que a gente tem basicamente 2 tipos de músculo liso, né? Que é o músculo multiunitário e o unitário. Qual que é a diferença entre os dois? O unitário vai ser um axônio, né? Ele vai acabar inervando várias fibras musculares, ou seja, um músculo único, que a gente fala, sincicial ou músculo visceral. São todos sinônimos do músculo unitário, que basicamente são várias fibras musculares, né, que elas vão se contrair ao mesmo tempo. E elas têm uma fibra nervosa que vai disparar um potencial de ação nela e elas vão contrair todo junto. Isso é um músculo unitário. Já o multiunitário, a fibra dele é mais fusiforme, assim, ele tem esse formato mais infuso. Cada fibra muscular dessa é inervada por um nervo. Então, ele é multiunitário. Cada fibra é independente, a contração dela. Onde eu tenho esse tipo de músculo unitário? Na íris, né, que é o exemplo clássico ali, que é esse músculo mais rápido ali e mais preciso, né, que a gente tem de músculo liso. E músculo unitário é basicamente todas as outras vísceras que a gente tem no organismo, inclusive o endotélio, é músculo unitário. Outro detalhe que o livro traz, que esse músculo liso que é unitário, que é esse músculo visceral, normalmente ele não responde tanto a estímulo nervoso. Normalmente o músculo liso, o unitário, né, que é essa unidade, ele vai responder a um estímulo mecânico. Já o músculo liso multiunitário, ele vai ser estimulado por um estímulo nervoso. Aqui é uma diferença, assim, que é o pulo do gato, que tem diferença do músculo liso para o esquelético. O músculo liso, ele não possui troponina. Daí você pensa assim, então aquele cálcio que entrou, que interagiu com a troponina, para liberar a tropomiosina, sair do lugar para que a actina e a miosina conversassem, que acontecesse a contração, eu não tenho no músculo liso. Não tem. Quem faz essa interação com o cálcio? É a calmodulina. No lugar da troponina, né, o complexo tropomiosina, eu não tenho esse aí no músculo liso. Eu vou ter a calmodulina. A calmodulina é uma proteína que ela vai interagir com o cálcio. O músculo liso ele não tem troponina e ele vai ter a calmodulina que vai interagir com o cálcio. Outra diferença também entre Lembra que o músculo é estriado esquelético e o músculo liso ele é liso, porque ele não possui estrias. E o que dá essa estria ao músculo esquelético é os sarcômeros, que eles são muito bem organizados, né? Ele dá aquele formato estriado, o músculo esquelético. Já o liso ele não possui sarcômero bem definidos, né? Lembra que o sarcômero ele vai ter aquelas bandas Z, né, que vai manter as actinas e miosinas nos lugares? Aqui o músculo liso não possui isso. No lugar disso ele tem corpos densos. Veja aqui que ele tem uma forma desorganizada, né? E ele tem esses corpos densos aqui, que são distribuídos tanto na membrana plasmática quanto no meio do músculo. Ou seja, o músculo liso ele acaba tendo um tipo de contração, que é outra pergunta também que o professor gosta de cobrar. O músculo esquelético, quando ele sofre encurtamento durante a contração muscular, a contração muscular é um encurtamento em torno de 30% da fibra. Já o músculo liso, ele é muito mais forte e a contração pode chegar até a 80% da contração do músculo liso. Então, ele contrai muito mais, né? Ele comprime muito mais, né? 80%, e o músculo esquelético é 30%. Isso é devido a esses corpos densos, que é a força de contração máxima, né? Eu acabei de falar que o músculo liso ele é mais forte que o músculo esquelético. Sim, ele consegue, o encurtamento dele chega a 80%, enquanto o esquelético chega a 30%. O músculo liso, a força de contração dele é de 4 a 6 kg por centímetro quadrado. Já o músculo esquelético é de 3 a 4 kg por centímetro quadrado. Lembra que eu falei que o cálcio no músculo esquelético ele era totalmente dependente do retículo sarcoplasmático? Eu não tinha influxo de cálcio do meio externo ou meio interno, né? Aqui já é o contrário. O retículo sarcoplasmático do músculo liso ele é muito pouco desenvolvido, ou seja, ele tem muito pouco cálcio aqui. Só que o cálcio que eu tenho aqui não seria o suficiente para acontecer uma contração muscular. Aí eu preciso do cálcio que vem de forma externa, que vem do líquido extracelular, para me ajudar para que ocorra a contração muscular. E outro detalhe é que o músculo liso ele vai responder mais ao cálcio do que propriamente ao sódio, né, para despolarizar a célula. Uma das características do músculo liso em relação ao esquelético, o tempo de contração é mais prolongada do que o esquelético, e eu gasto muito menos energia para manter uma contração muscular do que o músculo esquelético, por esse mecanismo de trava. O cálcio ele entra do meio do líquido extracelular e do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, como eu não tenho a troponina, ele vai interagir com a calmodulina, que vai interagir com o cálcio. Esse complexo cálcio-calmodulina, ele vai ativar outra enzima aqui, outra proteína que a gente tem, miosina quinasa, aqui traz como MCLK. O cálcio e a calmodulina, ele vai ativar a miosina quinasa, que ela está em forma inativa, e ela vai ativar. O que essa miosina quinasa vai fazer? Ela está na cabeça da miosina. Quando eu ativo essa miosina quinasa, a cabeça da miosina ela consegue quebrar o ATP. E quando ela consegue quebrar o ATP, eu vou ter energia suficiente para fazer a contração muscular. O cálcio ele não tem troponina, ele vai interagir com a calmodulina, vai formar esse complexo, calmodulina-cálcio. Ele vai ativar
a miosina quinasa, que está na cabeça da miosina. Ela ficando na formativa dela, a cabeça da miosina vai conseguir degradar o ATP para gerar energia para acontecer a contração muscular. Aconteceu a contração muscular, certo? Houve um mecanismo de trava. Para mim soltar essa miosina da actina, para relaxar, eu preciso de outra proteína envolvida, que a gente viu aqui agora, miosina quinasa, tem outra proteína agora que a gente vai ver, que é a miosina fosfatasa. Agora eu quero promover o relaxamento do músculo liso por transporte ativo, lá para o retículo sarcoplasmático, e ele vai ser bombeado para fora da célula de volta, tanto pela bomba cálcio aqui, ou ele vai ter, lembra que a gente tinha comentado de bomba de transporte secundário, de contratransporte? Aqui entra a bomba sódio-cálcio, que vai fazer com que o cálcio volte para o líquido extracelular. O cálcio foi degradado, ele voltou tanto para o retículo sarcoplasmático quanto para fora da célula, aí vai ativar outra proteína. Aqui a gente vai ter a miosina fosfatasa, que quando ela começa a ficar na forma ativa, ela inibe a miosina quinasa e acaba o processo de contração muscular do músculo liso. Vamos pensar, o músculo esquelético, ele, para que aconteça a contração muscular, a acetilcolina vai ter que entrar, vai ter que liberar o sódio, vai abrir o canal para o sódio entrar, e o cálcio, ele vai interagir com a actina, através da troponina, para acontecer aquele movimento, de deslizamento da actina e miosina. Aqui no músculo liso eu não tenho troponina. Então, quem vai fazer a frente da troponina aqui para levar esse cálcio até a miosina actina aqui? Essa outra proteína que eu tenho aqui é a calmodulina. O cálcio, ele vai interagir com a calmodulina, que é essa proteína, e ele vai formar esse complexo aqui, cálcio-calmodulina. Quando eu formo esse complexo cálcio-calmodulina, esse complexo ele vai lá na cabeça da miosina. Na cabeça da miosina, eu tenho essa proteína aqui, que é a miosina quinasa. Então, quando o complexo cálcio-calmodulina ele interage com a miosina quinasa, ela fica ativa, a cabeça da miosina ela consegue quebrar o ATP. Então, quando eu tenho essa quebra do ATP, eu consigo gerar energia para que aconteça a contração muscular. Agora, para eu terminar o processo de contração muscular, o relaxamento do músculo liso, eu entro aqui. Eu vou ter que tirar esse cálcio. Esse cálcio ele vai ter que voltar para o retículo sarcoplasmático e ele vai ter que sair para fora da célula, porque ele estava lá para fora da célula, não estava? Aí aqui eu tenho dois mecanismos que eu tiro o cálcio para fora. Eu coloco ele dentro do retículo sarcoplasmático através de uma bomba de cálcio, utilizando o transporte ativo, então tem gasto de energia, ATP, e eu jogo ele para fora da célula. Quando essa quantidade de cálcio começa a reduzir dentro do meu sarcoplasma, começa a baixar a quantidade de cálcio, eu acabo inativando a miosina quinasa e eu ativo a miosina fosfatasa, fosforizar a cabeça da miosina. Então, ela vai perder essa afinidade com o ATP, aí acontece o relaxamento do músculo liso. Aqui o músculo liso, outra característica do músculo liso, ele tem os 3 tipos de potencial de ação. O músculo liso tem situações que ele vai fazer potencial em espiga e tem situações que ele vai trabalhar com potencial em meseta. O potencial de repouso do músculo liso, ele vai variar entre menos 50 e menos 60. O esquelético lá era menos 85, menos 90, ele era bem parecido com a fibra nervosa. O músculo liso, ele não possui túbulo T. No lugar do túbulo T, ele vai ter cavéolas. Basicamente é a mesma coisa, a cavéola e o túbulo T, só que a cavéola é bem rasinha. E ela também está em contato com o retículo sarcoplasmático do músculo liso. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.